Tudo bom, pessoal? A gente está aí à beira, né, de terminar o livro do Sérgio Buarque. Temos mais 2 livros, o livro do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, e o livro da Maria Silvia de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata. E acabou nossa primeira edição do clube, né? Então, para que a gente possa se preparar, para que vocês possam comprar os livros, para que vocês possam também participar da escolha, né, que a gente vai fazer dos livros da próxima edição, a gente quer começar agora esse processo de escolha, né? Primeiro dizer que a gente decidiu fazer a segunda edição, né, do Clube do Livro, em função das respostas do número de pessoas que responderam que têm disposição de continuar. Nós também vamos abrir para outras pessoas que estão fora do grupo, né? Então a gente decidiu fazer, né, a segunda edição no próximo semestre. Então chegamos na fase de definir quais livros nós vamos ler na próxima edição, na segunda edição do Clube de Leitura Clássicos do Pensamento Brasileiro. E para poder fazer essa escolha, eu e o professor Silvio, depois de pensarmos muito, a gente decidiu fazer da seguinte maneira: escolher 5 livros, e desses 5 livros, a gente vai fazer vou apresentar para vocês uma lista de 5 livros, e desses 5 livros vocês vão escolher 3 para serem lidos, e os outros 2 livros, os 2 que não forem escolhidos, nós vamos dar um aulão sobre eles, vamos gravar uma aula substanciosa sobre os 2 livros que não forem escolhidos, de modo que vocês vão ter acesso a um conteúdo sobre os 5, né? Então, essa foi a nossa ideia. Então, vocês vão escolher os 3 a serem lidos, e os 2 que não forem escolhidos, nós vamos dar um aulão, uma aula grande, substanciosa sobre eles. Os 5 livros, pessoal, que a gente escolheu para serem lidos, ou escolhemos para que vocês, né, façam uma seleção de 3, são os seguintes, né? O primeiro livro é esse livro aqui, chamado Da Senzala à Colônia, escrito pela professora Emília Viotti da Costa. A professora Emília Viotti foi uma das mais importantes historiadoras brasileiras e escreveu esse livro, que é um livro que conta uma espécie de história do trabalho no Brasil, né? Então ela vai contar, vai caracterizar, né, o que foi a escravidão brasileira, o que foi a transição para o trabalho livre no Brasil, como aconteceu de alguma maneira, né, a interação entre trabalho livre e trabalho escravo, e ela discute bastante de um ponto de vista de historiadora e não de socióloga, e nisso ela se diferencia na abordagem, né, no método, eu digo, da escola da Florestan Fernandes, né? Então, porque ela discute a coisa a partir de um prisma de historiadora. Quais são as heranças da escravidão? Então é um pouco isso o livro, né? É um livro muito interessante, um livro de historiadora, é um livro que tem 500 e tantas páginas, né? Então é um livrão, um livro bastante substancioso, né? Maior do que todos os livros que a gente discutiu no primeiro clube, salvo talvez a exceção do Casagrande Senzala, que eu não me lembro exatamente quantas páginas tinham, mas é um livro dessa dimensão, né? Um livro muito interessante. Então esse é o primeiro livro, Da Senzala à Colônia, professora Emília Viotti da Costa. O segundo livro, pessoal, a segunda obra, né, que a gente está levantando para que vocês possam fazer a escolha, é o livro da professora Paula Beigelman, A Formação do Povo no Complexo Cafeeiro, né? Então, na verdade, nesse livro, é um livro que tem uma temática parecida com a temática do livro da professora Emília Viotti, porque o estudo da professora Paula Beigelman também, né, é um estudo que foca na questão do trabalho, ou seja, do processo de interação e contradição, né, do homem com o mundo natural, que se dá através do trabalho. Uma abordagem marxista, que busca, na verdade, contar um pouco da história, reconstituir o processo através do qual
você forma uma massa trabalhadora a partir do complexo cafeeiro São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais de alguma maneira, em função do fornecimento de produtos alimentícios, né? Mas como é que nesse núcleo, né, existe a formação de uma população trabalhadora que vai adquirindo características específicas, né? A professora Paula Begman foi uma grande estudiosa dos trabalhadores, então esse foi um grande tema da vida dela, né? Em especial dos trabalhadores de São Paulo. Então é um livro que tem esse tipo de objetivo e de pretensão, né? É um livro que tem 260 páginas, né? Por volta de 260 páginas. Esse livro aqui, publicado pela EDUSP, A Formação do Povo no Complexo Cafeeiro. Sobre todos os livros, pessoal, vocês podem, antes de votar, né, buscar mais informações, né? Porque são livros conhecidos e vocês vão, na medida que vocês tenham curiosidade, vocês têm todas as condições de ir matando essa curiosidade a partir de pesquisas que vocês possam ir fazendo, né? O terceiro livro é esse livro aqui, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. É um grande clássico, né, interpretativo do Brasil. Essa ediçãozinha minha aqui é uma edição da Publifolha, e trata-se, na verdade, de um livro de história econômica, que, na verdade, ele conta, né, a história econômica do Brasil e o processo de formação econômica do Brasil a partir de uma mirada, vamos dizer assim, uma mirada mundial, né? Ou seja, ou de uma mirada da inserção do Brasil em uma história econômica global, né? Ele tem uma série de... Então ele vai apresentar tanto uma história econômica do Brasil, como uma história econômica, pelo menos do continente, né? Então ele tem uma série de insights muito interessantes sobre a história econômica dos Estados Unidos, a diferenciação entre o norte e o sul dos Estados Unidos, os mecanismos através dos quais, né, o norte dos Estados Unidos logrou, né, alcançou um desenvolvimento econômico grande, né, tudo isso para fazer comparação com a história brasileira, mas iluminando também lá. Então é um livro assim muito brilhante, um livro que fecundou uma série de outras pesquisas, né? É um livro fortemente conectado ao Caio Prado, que nós vamos ler na primeira edição, né? A Formação do Brasil Contemporâneo. Então tem uma série de conceitos que o Celso Furtado, né, divide com o Caio Prado, ou retira do Caio Prado e desenvolve de acordo com o prisma dele, né? Então trata-se de um livro muito clássico, de um autor muito clássico do pensamento brasileiro, né? O livro do Celso Furtado é um livro que tem 258 páginas, contando as notas, né? 250 páginas, tá? Nessa edição aqui da Publifolha, mas existem muitas outras edições à disposição. É um livro que foi editado várias vezes, tá? Um grande clássico do pensamento brasileiro. O outro livro, no qual que nós estamos levantando aí para vocês como hipótese para ser escolhido, é esse livro do Florestan Fernandes, chamado A Revolução Burguesa no Brasil, Ensaio de Interpretação Sociológica. Então esse livro aqui talvez seja, não sei se acho que é o livro do Florestan Fernandes mais importante, né? Marca um pouco o momento no qual o Florestan Fernandes, né, transitou de uma visão com acento maior no weberianismo para uma visão com acento maior no marxismo, por mais que ele tenha sempre, na metodologia do Florestan, sempre tenham convivido essas duas almas, né? Uma alma weberiana e uma alma marxista. É a hora, né, eu sempre brinco com os meus alunos, na qual a proporção um pouco se inverte, né? Ele passa a ser principalmente um marxista, né? Passa a se basear principalmente nas teorias do Marx, e também passa, na verdade, a ter, né, uma caracterização um pouco mais radical de quais seriam os caminhos da superação dos problemas, dos dilemas do Brasil, né? Então é um classicaço, um livro muito importante, né? Esse livro, A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes. Eu tenho essa edição aqui da editora, eu tenho na verdade duas edições, uma edição mais antiga, mas eu tenho essa edição aqui da editora Globo, que tem um prefácio muito interessante do José de Souza Martins, mas também acabou de sair fresquíssima, né, uma edição
da editora Contracorrente, né? Acabou de sair, muito bonita e tal, muito interessante. Então é um livro que está à disposição de todos vocês aí, né? Um grande clássico de um pensador também clássico, né? E aqui, por último, o nosso quinto livro, A Quinta Hipótese, que é o livro do professor Alfredo Bozzi, Dialética da Colonização, né? Que é um livro absolutamente espetacular, né? Que, na verdade, reflete, né, toda a cultura enciclopédica, né, do professor Bozzi, e que, na verdade, é um livro no qual o Bozzi apresenta uma espécie de teoria da colonização brasileira, né? E ele vai fazendo isso através de pares, ele vai colocando lado a lado escritores, historiadores, principalmente escritores, né? Lado a lado, e da dialética entre as posições antagônicas de cada par, ele vai tirando uma série de consequências, né? Então é um livro muito interessante, muito bonito, como tudo do Bozzi, né? Espetacularmente bem escrito, cheio de insights muito criativos e interessantes, né? Também é um livro interessante porque introduz no clube, né, um pouco de literatura, né, ou bastante de literatura, porque uma parte dos autores... O próprio professor Bozzi é um professor de crítica, é um professor de literatura, né? Começou como professor de literatura italiana, depois foi para a literatura brasileira, na USP. Então é um grande conhecedor da literatura, a área dele é literatura, a crítica literária, né? E os estudos literários. Então, é do autor, mas também é dos autores que ele vai abordando, né, no livro 2 a 2 sempre. Então, é uma coisa interessante, né, introduzir aí no nosso clube coisas mais ligadas ao mundo da literatura, tá? Então, são esses os 5 livros. E o que a gente quer que vocês façam? Que vocês escolham dos 5, 3. Por que 3, pessoal? Nós estamos levando em conta o retorno que vocês deram daquele questionário que a gente fez. Nós fizemos um questionário, né? Pedimos que vocês respondessem e vocês falassem um pouco da experiência, né? Então, foi uma resposta muito comum, a ideia de que era preciso diminuir um pouco a carga de leitura, que talvez ela tivesse pesada demais, né? E a gente acha que colocando 3 livros, nós vamos aumentar o índice de leitura, o que é interessante, né? A gente sabe que nem todo mundo leu todos os livros, nem todo mundo leu todos os capítulos, né? E é normal, as aulas estão gravadas, não tem nenhum problema. Mas se a gente conseguir subir um pouco esse índice, vai ficar mais interessante para todo mundo, né? Então a gente achou que era mais legal, né, usar esse método, que é fazer a leitura detida de 3 livros, igual nós fizemos no primeiro clube, e sobre outros 2, os 2 que não forem escolhidos, a gente dá esse aulão. Eu queria terminar fazendo um pedido para vocês. Quem vir esse vídeo aqui e ainda não tiver preenchido o questionário, que na verdade é uma declaração de intenção de participação no próximo clube, né? Uma declaração de intenção, faça isso hoje ainda sábado, porque ou hoje de noitão ou amanhã cedo eu vou enviar o questionário para votação. E só vai receber o questionário para votação quem preencheu o cadastro, porque por um problema de razoabilidade, né? É razoável que vote quem vai participar do clube, né? Quem vai de fato ler, né? Então quem não vai por algum motivo, e todos os motivos são justos, né? A gente compreende qualquer um dos motivos e tal, né? Mas quem não vai participar por qualquer motivo que seja, né, pode votar na outra edição, né? Se outra edição houver, né? No ano que vem e tal, mas é razoável que só vote quem vai participar, porque é quem vai viver a experiência que será eleita. Tá bom, pessoal? Então é isso, valeu. Eu também quero gravar, eu vou gravar depois um vídeo sobre o Caio Prado Júnior, tá? Que eu quero falar umas coisas antes da gente começar a leitura sobre o Caio Prado Júnior, então fiquem atentas também a esse outro vídeo, tá bom? Então preencham, quem não preencheu, quem quer participar, quer continuar, né? E não preencheu ainda o formulário, por favor, preencha, para que a gente também possa aferir quantas pessoas, mas isso é o de menos e tal. O mais importante é para que vocês recebam o formulário para poder votar. Valeu, pessoal, abraço!